Aqui, rapaz, ó. Chora, secador! Chora aqui pra ti, ó, rapaz. Aqui, ó. Pepe Roger, meu irmão. Fala do Pepe Roger agora. O que tu tem pra me dizer do Pepe Roger agora, rapá? É aqui, ó. Classificado no grupo da morte da Libertadores, rapaz. Aqui pra ti, ó. Aqui, ó. Meu Deus do céu, cara. Não se pode ter um minuto de paz com esse time, cara. Meu Deus do céu. Eu vou confessar um troço aqui pra vocês, cara. Eu tinha feito uma lista desse tamanho aqui, quando tava tava 0x0, quando tava 1x0 pro Bahia, pra coisas de reclamar do Inter, mesmo que o Inter classificasse, assim, mas, cara, depois que tu faz o resultado, depois que o time corresponde, tu já não tá nem aí, só quer comemorar e só quer ficar com a voz rouca e o caramba, sabe? Mas, cara, eu vou te falar assim, os últimos jogos do Inter, eu tenho tentado ficar relax, tenho tentado não me estressar, mas, cara, tem sido no sofrimento aí, cara. Tem sido no sofrimento. Mas eu acho que por um primeiro semestre aí o Inter cumpriu um objetivo importante, dois objetivos importantes, que foi se segurar aí na Copa do Brasil e na Libertadores, para chegar nessa parada do Super Mundial, conseguir fazer um treinamento, conseguir, quem sabe, fazer alguma contratação que tenha necessária aí, porque dentre essas coisas que eu tinha anotado, inclusive para reclamar do Inter, cara, é difícil querer ser campeão assim com essas oscilações de rendimento e tudo mais. A gente precisa conseguir retomar aquele bom futebol, precisa ser mais efetivo na hora de ter uma chance de gol, na hora de criar aquele lance fatal assim mesmo para fazer o gol. E a gente precisa melhorar a parte física e a qualidade dos jogadores aí para poder, cara, disputar com o Flamengo, com o Palmeiras, com times que jogam muito bem ao natural, de uma maneira regular, assim, sabe? E a gente vai tratar aí de todos os detalhes desse jogo. O Inter precisava só de um empate para classificar contra o Bahia, mas o Bahia se confirmou a expectativa, um time muito perigoso, um time muito frio, na minha opinião, um time que não se mostrou, na minha opinião, nervoso em momento nenhum no confronto. Tentou vir aqui no Beira-Rio buscar o resultado, sabendo da dificuldade, mas com cabeça no lugar, praticando o futebol deles. Mas o Inter conseguiu impor o seu futebol ali, conseguiu fazer valer o fator casa e classificar aí num placar de 2-1 de virada, né? Tu conseguiu ver o jogo, Didon? Conseguiu assistir ele completo? Sim, assisti. E aí tu falou do nervosismo do Bahia, né? Que não teve. Eu vi o Inter no primeiro tempo bem, bem nervoso, né? E aí no segundo, e com o resultado a seu. Na verdade eu achei um jogo bem, bem xoxo, assim, primeiro tempo bem, assim, bem ruim. Parecia até um gauchão. Aí no segundo deu uma melhorada, né? Por causa dos 3 gols. E aí o Bahia logo faz o gol. E aí o Inter, sei lá, em 1 ou 2 minutos após, faz o empate. E questão do nervosismo, eu acho que se o Inter não fizesse esse segundo gol, né, o primeiro gol do Inter, o segundo gol do jogo, eu acho que o Inter não classificaria. Porque aí entra essa questão de ia ampliar o nervosismo, ia ser chuveirinho, que o Inter adora fazer, né? Ia ser um bumba meu boi e não ia conseguir fazer. A sorte que ele deu um gol logo na sequência para dar moral, e depois veio o segundo gol, aí já era, Cara, né? assim, eu vou te falar, eu não achei que o jogo foi ruim. Eu achei que era um confronto difícil, um confronto em que as duas equipes tinham a possibilidade do resultado, e por isso as duas equipes tinham a Não, o consciência jogo, o jogo, o jogo de em que, si de eu que, de achei, eu que o achei, detalhe, eu assim, achei, só para completar, de que o detalhe poderia decidir o confronto, entendeu? Então por isso que as equipes tinham que ter um equilíbrio entre o ímpeto de ir ao ataque e ao mesmo tempo conseguir se resguardar na defesa e sem se necessariamente se lançar a ponto de dar oportunidade para outro adversário, entendeu? sim, mas eu acho que assim, o jogo em si não foi ruim, mas o primeiro tempo foi de chorar, tanto que o primeiro tempo teve uma chance de gol o jogo inteiro, que foi a do Bahia, chutaram para fora, e aí depois não teve mais nada, só teve aquelas ciscações ali que Não, é sem, que sem assim, ó, objetivo, mas daí no assim, segundo tempo realmente teve mais.
É que Graça, assim, vamos dizer por assim. exemplo, assim, o que a gente criticava nos últimos jogos do Inter, principalmente o Inter entrando desligado, né? Tomando os primeiros gols, como foi no confronto contra o Nacional do Uruguai aqui, como foi no confronto contra o Sport, um Inter que não entendia que o jogo já tinha começado até 15 minutos do primeiro tempo. Hoje não, o Inter entrou sabendo a gente precisa ter 110% de concentração. A gente precisa entrar no jogo ligado porque o Bahia é um time perigoso. E foi isso que eu notei do Inter desde o primeiro minuto. O Inter sendo muito eficiente na marcação, não dando chance para o Bahia querer gostar do jogo. Esse foi o ponto no primeiro tempo. O Inter teve muito volume de jogo, só que não um volume não eficiente, ineficiente. O Inter não conseguia dar o último passe, não conseguia dar a famosa pifada. E dos jogadores que tentaram chutar de longe ou resolver a jogada sozinhos, não ofereceu perigo para o Bahia. E numa dessas jogadas, justamente originou um lance de contra-ataque, num 2 contra 1, que o cara entrou pela esquerda e chutou à direita do Anthony. Né? Essa foi a jogada, a Que chance de falhou, gol mais né? clara do primeiro O tempo. Anthony deu uma entregada, né? Não, então, aí veio depois a jogada do gol, em que o juiz foi até misturando aqui a análise com a arbitragem, mas não que a arbitragem tenha sido decisiva no confronto, mas assim, Ah, o assim, ó, Inter, na minha opinião, só para só um ponto completar, da arbitragem. o árbitro, na minha opinião, ele tava picotando muito o jogo. Se o jogo fosse na Bahia, eu ia chamar ele de caseiro, entendeu? Porque diversas faltinhas ele tava marcando a favor do Bahia e ao mesmo tempo que aconteciam faltas contra o Inter que ele não marcava. Teve dois, inclusive, lances de pênalti, mas que eu não acho que se marcasse o pênalti ficaria meio forçado. Mas que, por exemplo, se fosse fora da área, ele teria marcado falta. Principalmente no critério dele se fosse pro Bahia, tá? Mas, só para completar, ele foi picotando faltas até que chegou na área de ataque do Bahia. Aí eu não sei se foi uma falta ou um lateral que originou um lance dentro da área, deixaram sobrar, o Anthony rebateu para frente, o Anthony tem rebatido muito bola para frente e deu oportunidade pro jogador do Bahia concluir. Mas o que tu ia comentar aí? Não, eu ia falar da arbitragem, que eu achei ela bem ruim, assim, no geral. E a coisa que eu nunca tinha visto, assim, que foi um gol atrás do outro, né? Primeiro do Bahia, depois do Inter. Cara, eu vi de longe no replay que não foi impedido nenhum nem outro. E os caras levaram 4 minutos ali revisando, né? E isso eu achei bem amador, sabe? Eu falei, meu Deus, como é que Não, é a é que assim, uma Libertadores, coisa jogo é o decisivo, protocolo. os caras. O protocolo exige que todo gol seja revisado. Isso é uma coisa. Outra coisa é aquele cara que partiu 2 metros na frente numa jogada de lançamento. Não foi o caso, foi uma bola alçada, eu achei até justo. Assim, o ombro com ombro ele estava justo, só que o que definiu o impedimento, o gol não impedido a favor do Inter, foi o pé do cara. O pé da linha foi Não, o traçado ali. segundo, que foi o primeiro do Inter, né, foi até ok, mas o primeiro gol do Bahia, tipo assim, porra, óbvio que não tava impedido, os caras lá olhando pro telão. E uma Mas coisa que assim, no futebol europeu, por exemplo, tu nunca vai ver, né? Os caras em 5 segundos já, ó, gol, pronto, vamos jogar. e uma outra questão cultural que a gente vai debater, mas assim, para continuar o resumo do jogo, né? Para mim, como eu disse, o volume de jogo no primeiro tempo foi muito maior do Inter. Só que as jogadas elas não foram efetivas. E esse é um problema que o Inter precisa corrigir aí para o segundo semestre. E o segundo tempo, o Inter voltou com a mesma concentração, mesmo sofrendo o gol do Bahia, que era um resultado que nos tirava o principal campeonato do ano no Inter, né? E aí eu acho que, até tu comentou antes que se o Inter não tivesse feito o gol tão rápido, talvez o Inter não tivesse levado a classificação. Eu acho que o Inter poderia mesmo assim ter levado a classificação, só que num empatezinho chorado, sabe? Se não fosse, se o gol não tivesse saído tão rápido. A recíproca também é verdadeira. O Bahia poderia vir empolgado, ampliar o placar e fechar o caixão do Inter. Mas assim, o comportamento do Inter ao longo do jogo foi o mesmo, em termos de concentração. Tanto que eu até nem vi a estatística, mas pelo que eu percebi vendo o jogo,
é que o Inter errou muito pouco passe. O Inter errou muito pouco passe, o Inter errou muito pouco as jogadas ali. Simples, vamos dizer assim. Então o Inter estava concentrado na marcação e concentrado em fazer as triangulações para chegar no ataque, fazer a transição de maneira correta. E aí, na efetividade ali, o Inter fez o gol com o menino lá, esqueci o nome dele, que entrou no segundo tempo, esqueci o nome dele. Mas eu até me surpreendi com a entrada dele, né? Saiu Gustavo Prado para a entrada dele e eu não esperava que o Roger fosse mexer tão cedo, e isso é positivo, porque se o Roger tá vendo que algo não tá saindo legal, na hora, no momento é de mexer no intervalo, cara, precisa buscar o resultado, entendeu? E aí o segundo gol com o Borré estava apagado do jogo, mais uma jogada pela esquerda, num cruzamento, ele se antecipou e conseguiu dar o sossego que o Inter precisava para conduzir os próximos 15, 20 minutos de jogo que ainda faltava para encerrar. Cara, assim, agora para falar do momento do Inter, o Inter conseguiu um grande objetivo na temporada, que era se manter vivo nesse primeiro semestre, nas competições importantes, aí como a Libertadores e a Copa do Brasil, diante de um grupo que todo mundo julgou ser um grupo forte. O Atlético Nacional classificou um time muito forte, que até surpreendeu hoje perdendo pro Nacional do Uruguai, lá no Uruguai, mas assim, acho que eles já foram mais com a classificação garantida, aquela coisa toda, com o pé mais um pouco mole. O Inter até está cogitando sondar o Inestro, sei lá, que é um cara bom deles. Mas o Nacional, que provou que a camisa é pesada por ter começado mal na Libertadores, mas depois buscado uma recuperação e quase aí ter beirado uma classificação. O Bahia, que tem um treinador que eu julgo ser bom pro nível do Bahia, que é o Rogério Ceni, com todo o apoio que o Grupo City traz para eles lá, né? Apesar de não ser um time de tradição, mas foi um time que batalhou até onde conseguiu, né? Hoje em dia a gente não consegue mais classificar grupos com River Plate e Boca Juniors como grupos da morte, porque o futebol argentino está muito prejudicado nos últimos anos. Mas analisando grupos e tudo mais, o grupo do Inter certamente era um dos mais difíceis. E o Inter conseguiu classificar em primeiro, né? Com a derrota do Atlético Nacional hoje, então é muito importante para conseguir definir, como é que eu vou dizer, O os jogos segundo de volta, jogo né? em casa. Em Assim, casa. ó, eu acho isso meio não, que não faz sentido, até porque o Botafogo do ano passado classificou em segundo, jogou todos os segundos jogos fora e foi campeão. Né? Então Sim, eu acho que sim, isso é uma sim. coisa que isso é meio folclore assim que criaram, que é o segundo jogo. Não, mas, Quando mas, tem dois mas, jogos, mas tu tem sabe que. onde é que depende isso? Depende do adversário, cara. Depende do adversário, porque assim, ó, tu jogar com adversários difíceis, complicados, é melhor tu definir em casa, entendeu? Do que tu sair, largar perdendo em casa e ter que buscar um Eu acho. resultado contra um River Plate no Monumental com 80 mil pessoas, entendeu? Esse é o Sim, ponto. isso aí eu acho que fazia sentido na época quando tinha gol fora vale dois. Não, mas Daí hoje em começou dia é a isso mesma aí, o coisa, cara. pessoal. Sim, Eu, não- mas eu como te não sei, falei, o Botafogo ano passado foi campeão, jogou acho mas que é tu oito sabe, mas eu jogos, não né? lembro. Tu sabe com quem que que o Botafogo enfrentou nas oitavas, quartas e semis, fora? Ah, não lembro, mas Eu também times não lembro, bons, né? Não, entendeu? se o cara tá na semi, na quarta de Libertadores, tá no O que mínimo eu numa fase sei é boa, que né? em 2023 o Inter conseguiu classificar para a semifinal da Libertadores e decidindo contra o River em casa, né? Com direito a E pênalti aí batido pelo perdeu em Rocher. casa também pro Fluminense. Não, mas perdeu por causa do Cudê, né, cara? Aquilo lá não tem condição de falar daquele treinador, entendeu? Perdeu porque o Valência perdeu um gol de cabeça na cara na pequena área, entendeu? É claro que o C no futebol não existe, mas assim, o que que eu acho? Eu acho que assim, se tu consegue, se tu pega um chaveamento com clubes menos difíceis de enfrentar, beleza, aí isso não faz tanta diferença. Agora, se tu tem confrontos muito difíceis, na minha opinião, com clubes muito fortes, cara, o teu fator casa ele pode contar muito.
O Inter tem um aproveitamento de mais de 70% no Beira-Rio E falando em nisso, confrontos eliminatórios. o fator casa, eu vi ali que tava a faixa ali, camisa 12, e qual foi o público? Perto de Acho que não tinha 30 nem mil. 30 mil, né? Porque eu Cara, achei que ia estar lotado, mas eu eu vou te olhei. falar assim, cara, vamos lá. Quarta-feira, 7 horas da noite, cara. Pô, parece que a Conmebol quer quebrar o confronto, um dos principais jogos desse final de fase de grupos, que é Inter e Bahia. Tá todo mundo dizendo que era o jogo um dos maiores confrontos desse final de fase de grupos. Os caras me agendam pra 7 horas, velho. Pô, 7 horas da tarde tá todo mundo retornando do trabalho, um clima ruim e tudo mais. Coloca o jogo para as 9h30. Mas por quê? Porque a televisão manda, porque vai ter jogo do Flamengo às 9h30 que dá muito mais audiência, eu vou jogar o jogo do Flamengo às 9h30 e pronto. Entendeu? A mesma coisa. Esse domingo, pela segunda ou terceira vez, o jogo do Inter no Brasileirão vai ser domingo 8h30 da noite. Cara, desculpa o termo, mas domingo à noite tá todo mundo de tico mole porque amanhã é segunda-feira, velho. Entendeu? Pra ir no jogo. Não tem como. 7 horas da manhã, 7 horas da noite. O cara que. Olha só. O cara que mora em Ivoti, o cara que mora em Novo Hamburgo, o cara que mora em Caxias do Sul. Como que o cara vai vir de Caxias do Sul pra ir no jogo, cara? O cara que trabalha das 8 às 6. Não tem como. Mas quem é que define esses horários aí? E a televisão, né? Televisão que tem maior interesse nos direitos econômicos ali, vai preferir definir um horário para as 9h30 da noite de um Flamengo do que colocar Inter e Bahia às 9h30 da noite, né, cara? Mas Isso isso deve é ser muito com a claro. anuência dos clubes, né? Também. Eu sei lá. Eu acho que provavelmente, se fosse o jogo às 9h30, certamente ia ter um público maior. Não tenho a menor dúvida disso. Provavelmente ia ter ruas de fogo, aquele negócio que a torcida gosta de fazer para receber o Inter. O Inter chegou no Beira-Rio hoje 4h30 da tarde, cara. Entendeu? Quem que ia estar lá para recepcionar o Inter? Só os desempregados mesmo, os desocupados que não tem nada a fazer da vida. Sabe? Enfim. Mas é isso, cara. Eu acho que assim, o Inter, agora sim, falando bem sinceramente, assim, o Inter, na minha opinião, se for para enfrentar confronto grande, o Inter não tem condições de ganhar título. Do jeito que está hoje, tá? O Mas Inter ainda é um isso aí é time lento. uma Não, obviedade, né? às vezes o Até time porque chega assim, lá. Às vezes o time chega lá, o Grêmio. Ó, quer ver o exemplo? O Grêmio em 2000. Como é que o Grêmio em 2007 chegou na final da Libertadores? Às vezes chega. O time é ruim. O time era ruim. O time era ruim. E foi lá, perdeu de 5-0 pro Boca, que foi o primeiro time qualificado que o Grêmio pegou na Libertadores inteira. A mesma coisa em 2017. Se o Grêmio tivesse pego um time que não fosse um Lanús da vida na final de 2017, tu acha que o Grêmio ia ter ganhado? Porra nenhuma. Não ia ter Tem ganhado. que focar a competição, Pegou só né? time ruim. O Inter parece que quer ganhar tudo ainda. Acho que vai ser campeão brasileiro, vai ganhar a Copa do Brasil e... Eu acho que tá claro que o Inter largou o Brasileirão, e eu acho que tem que largar mesmo, só não ser rebaixado e tentar ficar entre os 8 lá. Porque o Brasileirão também, às vezes que o Inter chegou perto, e o próprio Grêmio também, sempre tinha alguém né? Sempre tinha alguém pra fazer alguma coisa contra o time gaúcho, tá? Então assim, esquece essa porcaria. Eu gostei de ser campeão brasileiro de novo, depois de 40 anos, depois de 3 campeonatos roubados, tá? E porque eu gostaria que o Inter ganhasse um campeonato de pontos corridos. Eu queria. Mas não dá. Não tem como. E o Inter também comete seus pecados aí cada vez. Então, cara, Copa do Brasil é pra ganhar dinheiro, tá? E Libertadores é pra voltar a ganhar um título de muita expressão aí que o Inter tá precisando, né? Mas eu acho que o Inter tem que trabalhar muito, muito, taticamente, tecnicamente, do ponto de vista individual. O Bernabé saiu lesionado hoje, então tem que ter uma conversa com o nosso amigo Paulo Paixão, da preparação física. E tem que haver contratações, cara. Assim, o Borré fez o gol hoje, mas eu tava pronto para reclamar do Borré. Tem que se mexer mais. Ele foi envolvido, ele tentou, mas eu acho que assim, o nível de exigência vai ser muito grande. A gente tem o Botafogo que classificou. Eu tava ouvindo o Paulinho Pires falar Botafogo, Palmeiras, acho que o River, né, classificou.
para resumir, essa fase eliminatória vai ter muito time bom. Vai ter muito time grande, vai ter muita camisa pesada jogando. Então não vai ser algo fácil de enfrentar. E aí o Inter precisa aproveitar isso aí. Aproveitar isso aí para reforçar esse desempenho. O Inter em 2015 teve uma parada, eu acho que para a Copa América, esse tipo de coisa aí. Teve esse mesmo tipo de parada. O Inter estava bem, voltou mal e caiu pro Tigres na semifinal da Libertadores. 2023 também teve uma parada, eu não lembro do que, mas o Inter voltou e perdeu pro Fluminense. Então que essa parada agora ela sirva para capacitar o Inter, não para diminuir o rendimento. Né? O Inter construiu possibilidades grandes, conquistas grandes na temporada, que é a Libertadores e a Copa do Brasil. Agora que o Inter se dedique aos treinamentos e à capacitação física e a possíveis contratações para a gente poder levantar uma taça esse ano. Quer comentar aí mais alguma coisa, cara? Acho que é isso aí, né? Vamos ver se o Inter vai ter tanto estofo aí para 3 competições. Eu acho Porque que eu não acreditava que o Inter ia passar em primeiro, mas agora com isso sim eu acho que dá boas condições, né? Dá uma perspectiva boa para o Inter, animicamente dizer assim, pô, a gente tem um segundo semestre que vai funcionar, que a gente pode alcançar coisas maiores, né? A gente vai jogar em casa nos confrontos de retorno, a gente tem um elenco bom, a gente tem um treinador bom, então é só trabalhar, cara. Trabalhar e buscar o resultado. E, cara, o cara que te jogar num clube do tamanho do Inter, que tem uma Libertadores pra jogar, o cara que não tiver com sangue nos olhos, velho, aí o cara vai jogar aqui no Joinville, vai jogar ali no Brusque, sabe? O cara tá em todas as competições, não tem coisa que o jogador quer mais do que isso. O cara tem que jogar, sabe? E eu acho que o Inter demonstrou isso hoje, mas tem que manter a corda esticada, não tem jeito. E o Grêmio joga amanhã, né? Só que o Grêmio não tem mais como buscar a classificação direta, vai a até tem, repescagem da né? Se Sul-Americana. Como é que é o Tem nome do ainda? time? Não, o time aquele que não ganha de ninguém, que é o do Peru lá. Se ele ganhar o jogo do primeiro, né? E do Godoy Cruz, o Grêmio ganhar e o Grêmio classifica em primeiro. Mas eu acho que não é nem mais. Acho que até o Grêmio já nem tá mais com essa intenção. Assim. Não, sim. Vai pra repescagem ali já. Vamos ver quanto é que É vai o dar de mais público provável. amanhã. Daí nós vamos conversar amanhã quanto é que vai dar de público amanhã. Não, mas daí é outros Porque, 500, né? ei, pra ir estourar foguete na frente do hotel do Inter tem um monte, né? Como é que foi essa madrugada aí? E pra ir lá na torcida do Bahia hoje também deve ter tido um monte. Mas pra ir amanhã na arena eu quero ver quantos que vão ir, tá? Seu secador. Não adianta eu secar, velho. Aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Vamos dormir que hoje foi Libertadores e aqui pra vocês, cara. Agora é só nós segundo semestre. E o Grêmio que se vire pra não cair. Ah, eu quase esquecendo, velho. Não posso esquecer disso, cara. Uma menção honrosa aqui pros corintianos. Pros corintianos, uma Ah, menção sim. honrosa, Ontem, mas uma né? menção com louros ao senhor craque Neto, velho. Tá ligado? Eu acho que eu tenho certeza que o torcedor gremista também gostaria de fazer uma menção honrosa aí ao Corinthians e o senhor craque Neto. O que tu tem pra me dizer, Didon? Cara, não, e tu viu que deu toda a polêmica da contratação, da convocação do goleiro pelo Ancelotti, terceiro goleiro Hugo Souza do Sim. Corinthians, que é meia boca ali, né? E aí foi convocado no mesmo dia que foi eliminado. Não, é isso que ele salvou uma bola lá, parece, né? Ele fez uma defesa O jogo eu não importante. assisti, mas o Corinthians É, tá eu manhaca, né? tava. Porque eles têm estrutura financeira, né? Eu não sei quanto é que é a folha deles, mas certamente não. Eles caíram da Libertadores, caíram da Sul-Americana. Isso eu acho que eu nunca vi, assim. Até porque não tinha esse esquema de cair da Libertadores pra Sul-Americana, né? Mas muito. Deu uma lavada de alma, assim. O time que eu mais seco, assim, depois do Inter na verdade, até meio parelho. Quando dá Inter e Corinthians, eu torço com 0-0. Aqui, ó, põe no DVD pra vocês, ó, hashtag põe no DVD. Caíram na fase pré-Libertadores e caíram na primeira fase da Sul-Americana. Vão disputar aí
com o Memphis Depay e companhia lá, tá? Aqui pra vocês, ó. E o Flamengo também eu queria que caísse. O Flamengo eu vi que é bem mais difícil, tem que perder e o outro time lá tem que também perder. Tem que dar uma Às vezes combinação. acontece, cara. Tá rolando, E tá não, e rolando o agora. engraçado, e falando do Flamengo, todo mundo tá falando do Felipe Luiz, ele botou reservas num jogo aí da Libertadores. Que é o melhor técnico aí, o cara estudioso, não sei o que lá. O Renato no ano passado fez a mesma coisa, os caras caíram de pau em cima dele. E isso que o Flamengo tem bem mais um elenco, vamos dizer, mais completo, mas ele colocou reserva e perdeu o jogo que colocou reserva. Não deixa de ser um pouco de prepotência, né? Cara, assim, quando tu precisa do resultado, eu acho que não tem como colocar reserva, entendeu? Sim, Não... e outra, eles estão aqui na última rodada ainda com chance de cair, ou seja, não era. Se ela ganha os 4 primeiros jogos, aí beleza, pode botar os Porque, reservas por no exemplo, quinto, no assim, sexto. ó, o Meneghetti lá do Debate Raiz, eu gosto de acompanhar eles, a turma do Baldassi lá e tal. O cara falou, segundo ele, o Inter teria que ter colocado os reservas para jogar aqui contra o Maracanã, aqui em Florianópolis. Cara, o Inter cansou de fazer fiasco contra time pequeno já, entendeu? Então não dá. Coloca os caras para jogar e pronto. Não tem o que ver. Na tese dele teria que ter colocado os reservas, mas o Inter precisava do resultado. Ah, tava ganhando de 1-0. Mas 1-0 era pouco, velho. Não adianta. Se tivesse ganhando Beira-Rio de 3-0, aí beleza. Coloca os reservas lá, acabou. Agora com uma vantagem tão curta, por uns caras aí que estão jogando uma Copa do Mundo. E não só o clube estava jogando uma Copa do Mundo, como os próprios jogadores, porque aquilo é uma vitrine enorme. Entendeu? Qual é o clube grande que não quer descobrir um cara desse num clube pequeno? Ir lá pagar barato e trazer pro time. Então os cara quando vão jogar esses confrontos aí, os caras jogam a Copa do Mundo. Mas se eu não me engano, esse Maracanã aí era um time que os caras nem eram profissionais de futebol, tinham uns que tinham outras profissões e jogavam. Então acho que aí é muito Mas difícil sempre tem um perder, cara né? novo lá que pode ser contratado. Sempre tem. É, Isso aí sempre tem. Mas beleza, gurizada. Estamos chegando aí a quase meia hora de vídeo. Acho que tá bom por hoje. Vamos fazer amanhã pós-jogo do Grêmio aí. Né, porque afinal vai ter jogo, mas eu acho que realmente vai ficar mais pra repescagem depois. E aí no fim de semana a gente faz novamente aí os pós-jogos do Brasileirão. Beleza? feito, gurizada, Pepe valeu os caras, Roger. parabéns aí Pepe pela. Roger, rapaz. Vocês vão ter O que me engolir. Vocês vão ter Pepe que me Roger, engolir. o Vocês vão ter que me campeão de engolir. estaduais, Vocês vão ter melhor que me técnico do engolir, Brasil. rapaz. Vocês vão ter que me engolir. Aqui, ó, Mano Menezes, ó. Tchau, tio. Valeu. Valeu.